mais uma aula de Geografia, só que dessa vez a gente vai iniciar com correção da atividade das páginas 248 a 251, certo? Então pega o teu livro aí e a gente vai fazer a correção dessas atividades, tá? Bom, a primeira questão, a primeira atividade é do ícone de olho na prova, né? Da página 248. E ele vai dizer o seguinte: a sociedade da comunicação e ação à distância, da velocidade e triunfo tecnológico, é também conhecida hoje como uma sociedade global. Sobre essa sociedade, pode-se afirmar que, então ele vai te dar as alternativas de A a E. Alternativa A: se caracteriza pela integração econômica dos países, regiões e continentes, promovida pelas grandes corporações transnacionais. Alternativa B: só pode emergir com o surgimento de blocos econômicos, como o Mercosul, por exemplo. Alternativa C: tem se caracterizado pela interferência cada vez maior do Estado na economia e pela crescente prática de reserva de mercado. Alternativa D: foi decorrência da transferência de capitais até então aplicados em pesquisas no campo da biotecnologia para o campo da eletrônica. E a alternativa E é consequência direta, entre outras coisas, da substituição da energia eólica pelo motor de explosão, do dirigível pelo avião e da hélice pelo turborreator. Então aí, galerinha, ele está falando sobre globalização, não é isso? E ele está pedindo em relação à questão da sociedade, como é que eu posso caracterizar essa sociedade hoje. Então, a alternativa, que é afirmativa, que vai ser de acordo com a pergunta, é a alternativa A, porque ele vai dizer, se caracteriza pela integração econômica dos países, regiões e continentes, promovida pelas grandes corporações transnacionais. Lembram que quando nós falamos de globalização, nós também falamos dessa questão da integração econômica, principalmente entre os países, tá? Então seria a alternativa A. Vamos para a questão 2. A questão 2 diz assim: competições, concorrências, vencedores, vencidos, ricos, pobres, abandonados, a própria sorte. Termos que exprimem as modalidades e os resultados do funcionamento de um sistema mundial assimilado, então, ao desenvolvimento do capitalismo. Nunca na história da humanidade houve tamanha concentração e diferença no interior da comunidade humana. Aí ele pergunta: o fenômeno descrito revela. Vamos lá para as alternativas. A: o fluxo de informações. Ele estava lá falando sobre o fluxo de informações. B: está falando sobre a Revolução Industrial. C: a formação dos blocos econômicos. D: os efeitos da globalização. Ou é o fluxo de mercadorias? E aí, essa questão de diferença, desigualdade, país desenvolvido ou subdesenvolvido, é o efeito de quê? Da globalização. Então, é a letra D, tá certo? A questão 3 diz o seguinte: a partir da Revolução Industrial, cada vez mais o processo de acumulação de capital se internacionaliza. Ao longo do século XX, esse processo se caracterizou principalmente por... Então, vamos lá. Ele vai estar aí falando sobre a Revolução Industrial e sobre o acúmulo de capital, tá? E aí ele está perguntando o seguinte: no século XX, esse processo ele se caracterizou pelo quê? Então, vamos lá. A questão vem a alternativa A: alianças bem-sucedidas entre países de pequena dimensão territorial para proteger-se do comércio com os países capitalistas desenvolvidos. Ou B: dependência vital dos países desenvolvidos em relação aos países subdesenvolvidos, cujas matérias-primas são a única sustentação da industrialização dos primeiros, no caso os desenvolvidos. Ou C: solidariedade entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, cabendo aos primeiros suprir os demais em matérias-primas e programas de educação e saúde das populações pobres. Ou alternativa D: aprofundamento da divisão do trabalho entre países e no interior dos próprios países dependentes, com o crescimento da industrialização associada ao grande endividamento externo. E aí?
Nesse caso, a Revolução Industrial, né, porque ele pergunta ao longo do século XX qual seria sua característica principal. Então, aí seria a alternativa D, aprofundamento da divisão do trabalho entre países e no interior dos próprios países dependentes, com o crescimento da industrialização associada ao grande endividamento externo. Tudo bem? E agora, para finalizar esse ícone, vamos para a questão 4, que diz assim: a DIT, Divisão Internacional do Trabalho, é hoje mais determinada por companhias transnacionais que operam simultaneamente num número incalculável de países diferentes e também realizam frequentemente suas transações internacionais no seio de seu grupo, de modo que as grandes empresas têm à sua disposição uma rede internacional de departamentos de sua propriedade. A comparação entre a estrutura da antiga Divisão Internacional do Trabalho e a descrita no texto permite que a antiga, no caso, lembra que é a questão do período da colonização, o período também chamado do imperialismo, né? E no caso a atual, que uma das características é a presença de transnacionais. Aí ele vai te dar algumas alternativas. Os países da América Latina que alcançaram sua independência política frente a Portugal e a Espanha nas 3 primeiras décadas do século XIX, passaram a depender economicamente da Inglaterra e de outros países europeus. E aí, tá correto? Sim, também. Alternativa 2. Os laços de dependência econômica dos países periféricos em relação aos países centrais garantiam que os primeiros usassem de autonomia para a manutenção de acordos políticos e diplomáticos com outros países de sua conveniência. E aí, está falando dos países de dependência econômica, não é? Está correta essa alternativa? Não, tá? Então, até agora, apenas a primeira alternativa está correta. A 4. As empresas atuais continuam atreladas a seus países e a origem em relação à sua diretoria, ao conhecimento técnico e bases financeiras e a predominância da mão de obra. Então, essas empresas atuais, elas ainda estão atreladas a isso? Ao seu país de origem? Não, tá? No caso, seria o seu país colonizador. Então, a 4 está errada. Até agora, apenas a 1. A 8 vai falar o seguinte: a relação marcante entre centro e periferia que caracterizou a antiga DIT está diluída atualmente na rede internacional de departamentos, como referido no texto. Então, essa questão de que ainda há essa relação de centro e periferia, que caracterizou, no caso, a antiga DIT, não é? Centro e periferia, a gente vai falar de colônia, não é? E do país que era colonizador. A 8 está correta, tá? Então, apenas a 1 e a 8 estão corretas até agora. Vamos para 16. O Brasil, na antiga DIT, ocupava a posição periférica de produtor de matérias-primas e de consumidor de produtos industrializados pelos países centrais. Então, lá na antiga DIT, está correto, tá? Porque ele era uma colônia. Então, lembra que na divisão do trabalho, na primeira etapa, a gente tem a questão das colônias. Então, o Brasil era uma colônia. Então, a 16 também está correta. Retomando, né, a gente tem a 1 correta, a 8 correta e a 16 também está correta. A 32 diz o seguinte: a referida operação simultânea em um número incalculável de países caracteriza a fase do capitalismo mais recente, denominada de globalização. Operação simultânea aí, né, vai falar da questão de relações. Então, na verdade, também falando da fase do capitalismo, né? Caracteriza a globalização? Sim. Então, a 32 está correta. Aí, no caso, nós temos a 1 correta, a 8 correta, a 16 e a 32 também são corretas, tudo bem? Agora, a gente vai para página 249, não é isso? A gente terminou o ícone de olho na prova e vamos para a atividade. Para você realizar essa atividade, né, responder a questão 1, 2 e 3, você deve ter lido o texto aí da página 249, que finaliza na página 250. E aí a questão 1 da página 250 diz assim: explique o que são empresas maquiladoras, tá? Então você deve explicar de acordo com o texto. Sua resposta, ela deve ter a seguinte ideia:
são empresas que importam a matéria-prima sem pagamento de imposto e produzem mercadorias vendidas em outros países, tá? Então, essa seria a resposta da questão 1. A questão 2 vai te perguntar: o que significa transformar o Paraguai em uma China da América do Sul? Então, o que significa aí? A questão 2, a resposta seria: significa que o Paraguai está atraindo empresas por meio de incentivos fiscais e oferta de mão de obra abundante, tá? Então, esse seria o significado de transformar o Paraguai na China da América do Sul. A questão 3 diz o seguinte: quais condições e vantagens são proporcionadas pela lei de Máquila para as empresas que se instalarem no Paraguai? Então, vamos lá, quais são as condições e vantagens? A resposta seria o seguinte: a lei da Máquila estabelece, primeiro ponto, que 100% da produção seja exportada. Segundo ponto, o pagamento de 1% de taxas. Terceiro ponto, mão de obra mais barata. E quarto ponto, menos gastos com energia elétrica, tá? Então, essa daí seria as questões de condições e vantagens para essa lei de Máquila em relação ao Paraguai. E a número 4, a última questão aí dessa atividade, da página 250, vai te fazer a seguinte questão: tendo o processo de globalização como base, indique os itens verdadeiros com V e falsos com F. A primeira alternativa diz o seguinte: o processo de globalização encurtou as distâncias, pois os meios de transporte e de comunicação evoluíram. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá? A gente viu em algumas aulas, né, que a globalização ela vai encurtar distâncias. Então, para isso, comunicação e transporte deveriam estar, né, desenvolvidos, que foi o que aconteceu. Segunda alternativa: os satélites artificiais contribuíram para a evolução dos meios de comunicação. Verdadeiro, né? Terceira alternativa: o Reino Unido foi o governo que desenvolveu o primeiro sistema de troca de informações entre os setores governamentais. Falso ou verdadeiro? Falso, tá? E por último, diz assim: o termo aldeia global caracteriza a conexão de todos os lugares. E aí, esse termo é a conexão de todos os lugares? Sim, verdadeiro, tá? Aí a gente vai para um mapa mental, né, sobre o processo de globalização, para finalizar aí na página 251. E aí ele vai iniciar com globalização, resultado da evolução 2, meios de transporte e dos meios de comunicação, desencadeados pela revolução técnico-científica e informacional, que aconteceu desde o capitalismo comercial. Aí a gente vai para o lado aí: primeira DIT, segunda DIT, terceira DIT, né? Pode ser classificada em DIT, também chamada de Divisão Internacional do Trabalho, que gerou né? Aí vem, por último, que fez o mundo uma aldeia global. E aí essa é a correção da nossa atividade, né? E revisando aqui bem rápido, nós estudamos o processo de globalização e aldeia global, né? Que vai ser a relação de ligação entre os países, né? Entre todo o mundo. Para isso, teve a questão do desenvolvimento de transporte e comunicação, porque uma característica da globalização seria o quê? O encurtamento, né, das distâncias. Vimos sobre a questão da produção e consumo e a cultura, né? Nós tivemos aí uma produção em grande escala com a questão da globalização, e essa produção também aí é instalada, né? Os produtos, né, internacionais que são encontrados em vários países, citamos exemplos, principalmente, né, questão de comida, por exemplo, a cultura, né, disseminada na maior parte do mundo, então a gente chama de cultura homogeneizada. E vimos também essa revolução técnico-científica e informacional, que vai lá ser também essa divisão do meio de produção, né, que a gente teria o meio natural, o meio técnico, até chegar nesse meio técnico-científico e informacional. O meio natural, a base seria a natureza, o meio técnico vai usar a questão de tecnologia, mas aqui a diferença é que eu já coloco a ciência, né? E a informação
como base desse meio de produção. E para finalizar, a gente viu a DIT, Divisão Internacional do Trabalho, que vai começar lá com o capitalismo comercial, no caso das colônias, depois a gente vem para a fase do imperialismo e para finalizar a gente vai para essa questão de uma das características da DIT, da última DIT, seria as empresas transacionais. E é isso, nono ano, a gente finaliza aqui esse conteúdo, No próximo vídeo vamos entrar num conteúdo novo para finalizarmos aí o nosso livro, Peço que dúvidas, professora, não entendi esse item, comenta lá no vídeo e no próximo eu esclareço para vocês, tá? Então, até a próxima aula!